Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo o apóstolo João, Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 3. Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 3. A nossa leitura será do versículo 1 ao verso 7. Nos diz assim a palavra inerrante, infalível e poderosa do nosso Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Amém. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, não há nada que as pessoas deveriam desejar mais do que o reino de Deus. De tudo nesta vida, o que os seres humanos mais deveriam desejar é o reino de Deus. O Senhor Jesus mostrou a prioridade do reino quando disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Talvez alguém aqui não saiba o que é o reino de Deus ou não esteja se lembrando do que é esse conceito. Não faz muitos dias nós pregamos as parábolas do reino e nós, naquela ocasião, afirmamos algumas vezes que o reino de Deus é o domínio redentor de Deus por meio do seu Messias, o Senhor Jesus Cristo. Através desse domínio, Deus, por meio do Messias, está redimindo uma nova humanidade, está subjugando os seus inimigos e há de condená-los. Por meio deste reino, o Senhor Deus, através do seu Filho bendito Jesus Cristo, vai restaurar todo o universo da presença e dos efeitos do pecado. E esse reino foi predito no Antigo Testamento, foi inaugurado, foi estabelecido pelo Senhor Jesus há 2000 anos. Esse reino agora está avançando sobre a face da terra e um dia ele será pleno e total em todo o universo. Este é o reino de Deus. E entrar nesse reino, possuir esse reino, pertencer a esse reino, significa ter acesso aos benefícios da obra perfeita, eficaz e suficiente do nosso Senhor Jesus Cristo. Significa ter, meus irmãos, por exemplo, as dívidas dos nossos pecados perdoadas. Significa, meus irmãos, ter paz com Deus. Significa ser reconciliado com Deus. Significa ter a vida eterna, significa fazer parte da família de Deus, ser adotado por Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Significa aguardar novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, pertencer ao reino significa isso. Ou, para usar as palavras do próprio Senhor Jesus nesse texto, ver o reino de Deus ou entrar no reino de Deus significa ter acesso aos benefícios desse reino, aos benefícios da obra do grande rei Jesus. Então é isso o que significa.
Meus irmãos, agora a grande pergunta que se coloca diante de nós é esta: o que é necessário para alguém entrar no reino de Deus? O que é necessário para alguém ter acesso aos benefícios do reino de Deus? O que é necessário? Será que a condição é ser membro de uma igreja? Será que a condição é ser alguém religioso? Será que é alguém prezar pelos preceitos morais? Qual é a condição? O que é necessário entrar no reino de Deus? A essa pergunta, o Senhor Jesus responde de maneira muito clara aqui no texto que nós acabamos de ler. Antes, porém, de entrarmos nesse texto, no texto em si, para considerarmos essa resposta, eu gostaria que a gente pensasse um pouco no contexto do nosso texto. Porque o capítulo 2, meus irmãos, termina exatamente revelando a onisciência do nosso Salvador, mostrando que o Senhor Jesus conhece as profundezas do nosso ser. E o versículo 29, o versículo, na verdade, 25 do capítulo 2, nos diz assim, que Jesus não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então o Senhor Jesus, na sua onisciência, ele conhece o ser humano, e ele não precisa que alguém dê testemunho a respeito do que é o homem. E nos dois capítulos agora que se seguem, capítulo 3 e capítulo 4, nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo conversando com duas pessoas totalmente diferentes, Nicodemos e a mulher samaritana. Mas em respeito a essas duas pessoas, a respeito dessas duas pessoas, o Senhor Jesus revela que a condição espiritual delas era a mesma, a necessidade era a mesma. Necessitavam de novo nascimento, dessa transformação espiritual. Eles precisavam disso. Hoje nós vamos considerar apenas esse texto que lemos, portanto, só vamos ver a respeito de Nicodemos. Você, noutra ocasião, pode ler o capítulo 4 e ver a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Então, posto isso, irmãos, vamos então agora nos aproximar do nosso texto e analisá-lo. E nós queremos fazer isso destacando duas coisas principais. A primeira, o desenrolar da narrativa com algumas explicações. E depois, nós vamos olhar alguns princípios e aplicações extraídos desta passagem. Então, vamos olhar primeiramente, meus irmãos, o desenrolar da narrativa com algumas explicações. O texto começa dizendo: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então, Nicodemos era um homem muito bem conceituado na sociedade judaica daquele tempo. Ele era um fariseu, ou seja, ele pertencia ao grupo religioso mais importante da religião judaica. A religião judaica tinha algumas facções, os saduceus, os fariseus, os essênios e outros. Mas Nicodemos pertencia àquele grupo mais importante, mais popular e mais rigoroso. Ele pertencia ao grupo dos fariseus. E ele não só pertencia a esse grupo, na verdade, ele era um líder do seu povo. Nos diz aí o texto que ele era um dos principais. A palavra principal aqui, ou principais, significa líderes. Alguns dos líderes ali do seu povo. Se você olhar para o versículo 10 do nosso capítulo aí, capítulo 3, o Senhor Jesus nos diz que ele era mestre em Israel, portanto, ele era um teólogo, um mestre que ensinava não filosofia ou alguma outra área do conhecimento geral, mas ele ensinava teologia. Ele era um mestre em Israel. Portanto, tratava-se de alguém importante, bem conceituado, um homem respeitado na sociedade. Esse homem, ele foi ter com Jesus, e a Bíblia nos diz no verso 2 que ele fez isso à noite, talvez porque ele estivesse com medo, com receio de que os seus companheiros lá do tribunal, porque outra informação importante, irmãos, aqui que a gente precisa entender, é que ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal dos judeus, e é provável que ele estivesse receoso
que os seus companheiros de tribunal, as outras autoridades soubessem que ele tinha ido conversar com Jesus. E por isso talvez ele foi à noite. Ou então porque Jesus estava ocupado durante o dia, muito ocupado, e ele escolhe esse horário mais tranquilo para conversar com o Senhor Jesus. E quando ele chega ao Senhor Jesus, ele chega elogiando o Senhor. Ele reconhece, ele diz, Rabi, Rabi significa mestre. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Então ele reconhece a origem divina do Senhor Jesus Cristo, é alguém que veio em nome de Deus. É uma verdade, ele está afirmando acerca de Jesus. Ele ouviu falar dos milagres de Jesus. No final do capítulo 2, nos diz que o Senhor Jesus estava fazendo muitos milagres. E ele então recebeu a notícia disso, de que esse homem lá de Nazaré estava fazendo milagres, e portanto ele logo conclui, esse homem vem da parte de Deus, e é uma conclusão certa. E ele então também nos diz aí, vejam, ele nos diz aí o seguinte, explica inclusive por que ele acredita que Jesus vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais, entendam sinais como milagres, que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, ele reconhece de fato que o Senhor Jesus era alguém que estava debaixo da autoridade de Deus. Ele provavelmente entendia que Jesus era um profeta, um grande profeta de Deus, e ele reconhece isso na presença de Cristo. Mas, quando nós olhamos para a resposta do Senhor Jesus, nós vemos que o Senhor Jesus, ele não vai com rodeios, ele vai direto ao ponto, e ele já começa dizendo o seguinte, verso 3, para Nicodemos, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então o Senhor Jesus, como que ignorando ali a palavra de Nicodemos, ele vai direto ao ponto, porque o Senhor Jesus, na sua onisciência, vendo esse homem que era bem conceituado em Israel, ele viu que aquele homem precisava daquilo que é mais essencial, que é exatamente o novo nascimento. E Jesus então diz para Nicodemos, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E a palavra nascer, meus irmãos, aqui significa ser gerado ou dar à luz. A palavra de novo significa de cima, mais uma vez. Portanto, esse novo nascimento do qual o Senhor Jesus Cristo está falando, não é algo de origem humana, mas divina. Não é algo terreno, mas celestial. Não é algo natural, mas espiritual e sobrenatural. É uma obra de Deus, é um milagre na vida do ser humano. Fazer dele uma nova criatura. É desse novo nascimento que o Senhor Jesus está falando. Inclusive, se olharmos aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos ver que o apóstolo João falou a respeito desse novo nascimento, desse nascimento do alto. Quando nós olhamos para o capítulo 1, a partir do verso 11, o apóstolo diz o seguinte, inspirado pelo Espírito, veio para o que era seu, ou seja, Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, percebam, nem da vontade da carne, ou seja, do ser humano, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então é um nascimento que o ser humano não pode produzir, é um nascimento que o ser humano não pode realizar, é uma obra de Deus, é um milagre que o Espírito Santo realiza na vida de pecadores. Outras figuras bíblicas também, irmãos, podem nos ajudar a compreender melhor essa realidade chamada novo nascimento. Porque a Bíblia vai descrevê-lo também, meus irmãos, como um transplante de coração. O profeta Ezequiel, quando os judeus estavam exilados por causa do seu pecado, tinham sido tirados da terra, estavam lá na Babilônia, e lá por causa dos seus pecados, sofrendo ali as consequências dos seus erros,
O Senhor, na sua graça e misericórdia, promete que iria tirar aquele povo de lá, ia tirar deles o coração de pedra e colocar neles um coração de carne. E ele está falando dessa obra, que é uma transformação espiritual radical na vida do ser humano. Tirar o coração de pedra, que não quer saber de Deus, que não tem interesse verdadeiro por Deus, esse coração de pedra, cheio de egoísmo, de vaidade, de desejos malignos e pecaminosos. Tira esse coração para colocar um coração de carne, que ama a Deus, que tem desejo por Deus, que tem desejo em obedecer a palavra de Deus, que tem desejo em viver para a glória de Deus. Uma outra figura bíblica que nós podemos ver é a ressurreição dentre os mortos. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, vai dizer: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, a ideia, a figura aqui é alguém que está morto ali, está estirado ali, inerte, sem ação, porque está morto. Mas o Espírito vem e comunica vida, e esse morto agora se levanta. Essa é a situação do pecador sem Cristo. Ele está morto em seus delitos e pecados. Não tem verdadeiro interesse por Deus. Não tem desejo verdadeiro de glorificar a Deus. Para o pecado, ele está vivíssimo, porque ele vive no pecado e vive continuamente. Mas em relação a Deus e as coisas de Deus, ele está morto. Mas Deus, na sua graça, pela sua infinita misericórdia, e em virtude da obra de Cristo, faz com que o Espírito Santo comunique vida a esse pecador que está morto, e então ele passa a ter ouvidos para ouvir o Evangelho. Ele passa a ter olhos para contemplar o Salvador bendito. Ele passa agora a amar aquilo que ele odiava, como Paulo, que odiava os cristãos e perseguia-os, mas agora ele vai morrer pela causa de Cristo. É uma transformação radical, meus irmãos, o novo nascimento. É uma transformação tão grande que a Bíblia vai nos descrever como sendo uma nova criação. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, ele vai dizer: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou nova criação. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Então, esse novo nascimento, meus irmãos, faz de nós participantes da nova criação, daquela criação que há de vir. A Bíblia diz que no final, quando Cristo voltar, ele vai fazer uma transformação tão grande nesse universo, removendo a presença e os efeitos do pecado, de maneira que a Bíblia chama de novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Porque não haverá mais pecado, não haverá nenhuma consequência do pecado no mundo, porque será um mundo totalmente renovado, reformado, reformulado. E quando nós nascemos de novo, nós passamos a fazer parte dessa nova criação. É por isso que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criação ou nova criatura é, as coisas velhas passaram. É isso que o novo nascimento faz conosco. Faz com que participemos dessa nova criação. Mas Nicodemos, ele não entendeu. Ele não entendeu e, na verdade, ele achou um absurdo aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse. Voltando para o nosso texto, João capítulo 3, observem que no versículo 4, Nicodemos diz: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então ele não entendeu que esse novo nascimento não é físico, mas é espiritual. Não é nascer novamente da barriga da mãe, mas é nascer da obra do Espírito. Ele não entendeu isso. E as suas palavras revelam que ele não entendeu e achou aquilo um absurdo, a ponto dele perguntar: pode um homem voltar ao ventre materno e nascer segunda vez?
Então, o Senhor Jesus Cristo responde a essas perguntas, reafirmando a necessidade absoluta do novo nascimento, porque ele diz no verso 5: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito. E essa menção aqui, meus irmãos, de água e espírito, é uma referência ou é uma alusão ao profeta Ezequiel, lá no capítulo 36. Porque lá, naquela mesma ocasião que eu mencionei aqui, quando os judeus estavam lá na Babilônia, exilados, distante da sua terra, por causa do seu pecado, Deus faz uma promessa de que vai purificá-los com água pura, de que vai transformá-los pelo Espírito Santo. E a promessa diz o seguinte: então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos, guardem os meus e observem os meus juízos. Então, observem que Deus promete purificá-los com água pura e que Deus promete transformá-los pelo Espírito Santo. Então, quando o Senhor Jesus está falando aqui, ele está tentando usar aqui uma linguagem que o Nicodemos conhece. Nicodemos era mestre em Israel, ele ensinava o Antigo Testamento. Então, Jesus recorre ao Antigo Testamento para falar dessa transformação espiritual radical na vida do ser humano, conforme profetizado por Ezequiel. Então, ele diz: se não nascer da água e do Espírito, se não houver essa purificação e transformação espiritual, não pode ver entrar no reino de Deus. Não pode. E então o Senhor Jesus prossegue na sua explicação, porque o Senhor Jesus vai mostrar, meus irmãos, o que é que o homem é capaz de produzir e o que o Espírito produz. Verso 6 nos diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Uma paráfrase desse versículo diz assim: quem nasce de pais humanos é um ser humano, é uma natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. O que ele está mostrando é que nós, seres humanos, como pecadores, nós só podemos produzir seres humanos pecadores. Mas o Espírito Santo, ele produz novas criaturas, com uma natureza nova, com nova disposição para servir e glorificar o nome de Deus. É o Espírito que faz isso. Então, percebam que o Senhor Jesus está respondendo àquela questão de Nicodemos. Pode, porventura, um homem entrar no ventre da sua mãe e nascer segunda vez? Jesus, com essas palavras, está dizendo: não, Nicodemos. Não, porque o homem ele só produz seres humanos. Seres humanos pecadores só produzem seres humanos pecadores. É pelo Espírito, porque ele é quem produz natureza transformada, nova natureza, nova disposição para servir a Deus. Não é por um segundo nascimento, mas é por uma obra realizada pelo Espírito Santo. E aí o Senhor Jesus Cristo, observe, meus irmãos, que por fim, no verso 7, em forma de conclusão, o Senhor Jesus, ele reafirma a absoluta necessidade de novo nascimento, dizendo: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Visto que o novo nascimento é algo espiritual, é necessário que seja o Espírito. É o Espírito que produz. Irmãos, aqui no nosso texto não aparece qual foi o resultado dessa conversa. Não aparece o que aconteceu com Nicodemos depois disso aqui. Mas se você ler todo o Evangelho, você vai perceber, e ler com atenção, você vai perceber que esse homem
que no início não está entendendo nada. Esse homem que, embora seja bem conceituado, ele não tinha um novo nascimento. Nós vamos perceber no restante do evangelho que há evidências de que ele foi de fato regenerado, de que ele de fato nasceu de novo. Se você abrir a sua Bíblia lá no capítulo 7 de João, nos versículos de 50 a 52, quando os outros membros do Sinédrio queriam julgar o Senhor Jesus Cristo, Nicodemos defende o Senhor Jesus, ainda que de uma forma muito tímida. Ele diz lá, conforme está lá no capítulo 7, lá no finalzinho, ele diz: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Então, os outros membros querem julgar o Senhor Jesus Cristo, mas ele defende o Senhor Jesus. Então, nós já percebemos que há um interesse por Cristo. Já existe aqui uma certa, vamos dizer, ele tomando partido de Cristo. Depois, irmãos, se nós lermos o capítulo 19, a partir do versículo 38, quando o Senhor Jesus foi crucificado, estava morto na cruz, ele se une a José de Arimateia, aquele que providenciou o túmulo para Cristo, conforme a profecia de Isaías. Nicodemos se une a ele para cuidar do corpo do Senhor Jesus. Vejam que agora abertamente, agora publicamente. Antes ele foi ter com Jesus à noite, mas agora ele se põe, digamos assim, de maneira clara, como um discípulo de Cristo. Nos diz o texto lá: e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Então percebam que esse homem agora, ele de maneira clara se revela como um discípulo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que nos leva a crer, meus irmãos, que de fato ele nasceu de novo. Em algum momento o Espírito trabalhou no coração dele e ele veio a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Feita essa, tendo visto o desenrolar, meus irmãos, da nossa narrativa e algumas explicações aqui do nosso texto, eu quero agora extrair alguns princípios e aplicações. E o primeiro princípio é o seguinte: ouçam com atenção. O acesso aos benefícios do reino de Deus não ocorre por meio de uma vida simplesmente religiosa ou por uma simples concordância com afirmações verdadeiras acerca de Cristo. É preciso nascer de novo. Observem, meus irmãos, esse homem. Esse homem, ele não era simplesmente um religioso. Ele era alguém, era um dos líderes dos judeus. Ele era um membro do Sinédrio. Ele era um mestre da lei. Mas nada disso era suficiente para ele entrar no reino de Deus. Ele precisava nascer de novo. Ele precisava ser uma nova criatura. Ele precisava ser transformado pelo Espírito Santo. Essa verdade acerca de Nicodemos é verdade, meus irmãos, acerca de todos os seres humanos em todas as épocas e lugares. Todas as épocas e lugares. O novo nascimento é absolutamente necessário para que uma pessoa possa fazer parte do reino de Deus e usufruir das bênçãos desse reino. Por isso, meus irmãos, esse tema foi o principal assunto de um grande pregador do século XVIII, um inglês chamado George Whitefield. O tema que ele mais pregou foi sobre o novo nascimento. Ele percebeu na Inglaterra que existiam pregadores mortos, pregando sermões mortos para igrejas que estavam mortas.
E então ele decide pregar sobre o novo nascimento. E ele faz isso tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. Ele faz várias viagens de um país para o outro para pregar o evangelho, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Ele pregava sobre o arrependimento com muita frequência, a ponto de uma senhora chegar para ele e dizer: por que o senhor está pregando tanto sobre o novo nascimento? Nós já somos crentes em Cristo Jesus. Por que você fala tanto de novo nascimento? E ele então olhou para aquela mulher e disse: importa-vos nascer de novo. Porque ele entendia a absoluta necessidade do novo nascimento, irmãos. Absoluta necessidade. Não basta ser membro da igreja. Não basta, meus irmãos, valorizar princípios morais. Não basta, meus irmãos, ter práticas religiosas. Ninguém entrará no reino de Deus sem novo nascimento. Ninguém será salvo sem novo nascimento. Você pode ser um membro de uma igreja, você pode ser um pastor, você pode ser um missionário, você pode ser um rato de igreja, mas se não tiver novo nascimento, vai para o inferno. É preciso nascer de novo. É necessário nascer de novo. Um comentarista e também pregador disse o seguinte: você pode ser uma pessoa rica, culta, respeitável e religiosa como Nicodemos, mas se não nascer de novo, estará perdido. Você pode ser uma pessoa zelosa, conservadora e observadora dos preceitos religiosos como Nicodemos, mas se não nascer de novo, não haverá esperança para você. Você pode praticar muitas boas obras, dar esmolas, ter uma vida bonita e até fazer orações, como Cornélio. Mas se não tiver novo nascimento, se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Importa-vos nascer de novo. E talvez alguém esteja perguntando: mas como eu posso saber se eu nasci de novo? Como posso saber se realmente eu já nasci de novo? Se eu já tive essa experiência? Meus irmãos, talvez o melhor texto para você ter essas respostas seja a primeira epístola de Pedro, que ele fala muito sobre o nascido de Deus, aquele que nasceu de Deus. E eu quero mostrar para vocês algumas coisas que ele diz lá. Primeira, aquele que nasceu de Deus, ou que é nascido de Deus, ele põe a sua fé somente em Cristo para a sua salvação. Ele diz assim, a palavra de Deus diz lá: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ou seja, todo aquele que crê que Jesus é o Salvador, todo aquele que crê verdadeiramente e abraça Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse é nascido de Deus. Também podemos ver nessa mesma carta que aquele que é nascido de Deus, ele tem verdadeiro interesse em obedecer à palavra de Deus, ele se esforça para viver segundo as Escrituras e se esforça também para viver longe do pecado, para se afastar do pecado. Por exemplo, em 1 de João, capítulo 2, verso 29, diz: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Praticar justiça é viver de acordo com as Escrituras, viver de acordo com a palavra do Senhor. Ele continua dizendo no capítulo 3, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ou seja, se alguém tem um novo nascimento, ele vai lutar para viver uma vida santa, uma vida piedosa, ele vai se esforçar para viver de acordo com os mandamentos do Senhor. Porque ele quer agradar o seu Pai Celestial, porque agora ele tem uma nova disposição. É claro que isso não vai ser sem luta, porque ele ainda é um pecador, mas ele vai ter interesse verdadeiro pelas coisas de Deus e para viver de acordo com a palavra de Deus.
Outra característica que João nos mostra é que aquele que é nascido de Deus, ama aos seus irmãos e irmãs em Cristo e ama ao próximo. E João diz: todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Uma característica do nascido de Deus, ele tem amor sincero por Deus. Ele ama os seus irmãos em Cristo, porque ele entende que os crentes verdadeiros são a família de Deus. E por isso eles amam os que são também nascidos de Deus. Outra característica, aquele que é nascido de Deus busca seguir o exemplo supremo de Cristo. O apóstolo João, no capítulo 2, verso 5, a partir do verso 5, nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também anda assim como ele andou. Então, meus irmãos, se nós somos verdadeiramente nascidos de Deus, percebam isso. Se somos nascidos de Deus, a nossa fé é posta somente em Cristo para a nossa salvação. Nós não confiamos em nossas obras. Nós não confiamos em alguma virtude que há em nós. Nós não confiamos naquilo que nós fazemos, mas nós confiamos somente naquilo que Cristo fez para a nossa salvação. Se nós somos nascidos de Deus, nós queremos viver não segundo as filosofias e ideologias desse mundo, nem segundo o nosso próprio pensamento, mas segundo a palavra do nosso Pai Celestial. Se nós somos realmente nascidos de Deus, nós amamos os nossos irmãos e irmãs em Cristo, nós amamos o nosso próximo. Se nós, de fato, somos nascidos de Deus, nós queremos seguir o Filho unigênito de Deus, viver conforme ele andou, seguir os seus passos. Agora, a minha pergunta para você é a seguinte: você tem essas características na sua vida? Essas características estão presentes na sua vida? Você de fato confia em Cristo e somente nele como seu Salvador? Você entende que sem Cristo você estaria perdido e iria para o inferno? Você de fato, a sua vida é caracterizada pela obediência à palavra de Deus? De fato, você se preocupa com aquilo que você faz, pensa e age, dizendo, não, eu quero glorificar a Deus, eu quero viver, fazer isso de acordo com a palavra de Deus? Você luta contra o pecado? Quando você peca, isso traz um pesar tão grande no seu coração, e você busca a Deus pedindo perdão e misericórdia? Você ama o povo de Deus? Você tem verdadeiro interesse pelo povo de Deus? Porque o nascido de Deus, irmãos, tem todas essas características. Por outro lado, eu queria dizer algo que disse pela manhã. Se você é um crente ou uma crente que com muita frequência precisa de puxão de orelha da parte do pastor e de outros membros para que você cumpra os seus deveres cristãos, é bom você analisar se você realmente já nasceu de novo. Porque o nascido de Deus, ele busca viver os princípios cristãos, viver segundo a palavra de Deus, não principalmente por causa do pastor, não principalmente por causa dos irmãos, não principalmente por causa da sua família, mas por causa do Deus a quem ele serve e a quem ele ama. Hoje pela manhã também falava, irmão, sobre como é de espantar
em nossos dias a falta de compromisso com as coisas de Deus, que revelam uma falta de temor a Deus, uma falta de amor a Deus. Nós faltamos ao culto por qualquer motivo. Se fosse uma outra programação, eu iria ao culto. Iria para outra programação, mas como é o culto, não vem. A reunião de oração, a escola bíblica dominical para aprender do Senhor. Se é preciso que o pastor esteja chamando a atenção, se é preciso que outros irmãos estejam chamando a atenção, tem algo errado. E precisa ser mudado. Importa-vos nascer de novo. Então não se confiem, não nos confiemos no fato de que nós somos membros da igreja. Eu não posso confiar no fato de que sou pastor e prego a palavra de Deus. Não confiemos, não, que nós temos muito tempo de crentes. Não confiemos no fato de que pertencemos a uma igreja séria, verdadeira, que preza pela palavra de Deus. Não confiemos nisso. Porque isso não dá acesso ao reino de Deus. Tem que nascer de novo. Tem que ter verdadeiro novo nascimento. E se tiver novo nascimento, de fato vai valorizar o congregar-se, o ler a palavra, o estudar a palavra, o estar com os irmãos e irmãs em Cristo. Porque nasceu de novo, porque tem uma nova disposição, porque tem uma nova natureza produzida pelo Espírito Santo que se direciona para Deus. Importa-vos nascer de novo. E a vocês que ainda não são crentes em Cristo Jesus e que nos alegram com a presença de vocês nessa noite, eu quero dizer o seguinte, que o novo nascimento é a coisa mais importante, mais urgente, é aquilo de que você mais precisa, embora você não saiba disso, ou não concorde com isso, mas não há nada nesse mundo de que você mais precisa do que novo nascimento. O que você mais precisa não é de dinheiro, o que você mais precisa não é de saúde, o que você mais precisa não é de paz, o que você mais precisa não é prosperidade material, o que você mais precisa, aquilo de que você mais precisa é novo nascimento, irmãos. É novo nascimento, meus amigos. É disso que vocês precisam, porque sem o novo nascimento, você não tem ouvidos para ouvir o chamado de Deus através do Evangelho. Porque sem um novo nascimento, vocês não terão olhos para contemplar a face, a beleza e a glória do Salvador. Porque se vocês não tiverem um novo nascimento, vocês não conseguirão entender o Evangelho. Sempre vai parecer loucura alguém ter morrido numa cruz por causa de pecadores. Você nunca vai ver a beleza disso sem o novo nascimento. Porque sem o novo nascimento, você não terá o entendimento para perceber isso. Sem o novo nascimento, você nunca terá consciência de quão pecador você é e do quanto você necessita de Cristo. Você não vai ter consciência sem um novo nascimento. Sem um novo nascimento, a sua vida é vã, a sua esperança é vã e a sua religião é vã. Sem um novo nascimento, Deus estará contra você no dia do juízo. Sem um novo nascimento, a palavra de Deus lhe condenará no dia do juízo. Sem um novo nascimento, as portas dos céus estarão fechadas para você. Importa-vos nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. O segundo princípio, irmãos. O primeiro nós vimos que não importa os seus títulos e sua religiosidade. O que importa é o novo nascimento. Segundo lugar, o fato, meus irmãos, de que o novo nascimento é uma obra soberana de Deus na vida do pecador, fazendo esse milagre, essa transformação radical e profunda,
deveria, meus irmãos, fazer com que nós fôssemos perseverantes na oração e em pregar o evangelho para os nossos familiares e amigos, independente da dureza de coração deles. Por quê? O exemplo de Nicodemos. Nicodemos chega ali sem entender nada. Ele não compreende as coisas de Deus. Para ele parece loucura, porque ele é um homem natural. Ele não nasceu de novo. Mas à medida que o tempo foi passando, em algum momento o Espírito fez nascer de novo. E ele então, quando o Senhor Jesus morre na cruz, que talvez fosse o momento mais para ele dizer assim, não posso crer nesse homem que morreu na cruz. Na verdade, ali ele se revela como um discípulo do Senhor Jesus publicamente. Então isso deveria encorajar a mim e a vocês a orar pelos nossos familiares que não são crentes, que não nasceram de novo, que estão no inferno, por assim dizer, e se não nascerem de novo, vão para lá definitivamente, para sempre. Então deveria me estimular a orar por essas pessoas, a sempre que possível pregar o evangelho, pregar a tempo e fora de tempo para essas pessoas, na esperança de que Deus as fizesse nascer de novo. Como um comentarista também fala de maneira muito interessante, ele diz, a graça que a princípio é apenas um grão de mostarda, pode crescer e se tornar uma árvore frondosa. Assim foi na vida de Nicodemos. Primeiro essa conversa, depois a obra vai sendo realizada na vida dele, até ele ser uma nova criatura. Isso pode acontecer com a sua esposa, que não é crente. Isso pode acontecer com seu filho, com a sua filha, com seu pai, que não é crente. Pode acontecer com seu amigo, sua amiga lá da faculdade, que não é crente. Deus pode fazer a obra. Um planta, outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Então, irmãos, sejamos perseverantes em orar e em evangelizar, porque Deus tem os seus eleitos e a todos eles ele vai fazer com que nasçam de novo para a glória dele. Resumindo tudo isso, irmãos, que nós falamos, olhemos para a nossa própria vida. Nós já nascemos de novo? Há em minha vida, há na sua vida as marcas do novo nascimento? Não cansemos de orar pelos nossos filhos, familiares e amigos e de pregar-lhes o evangelho. Quem sabe Deus os faça nascer de novo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso bondoso Pai, agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. O Senhor conhece o coração de todos nós. O Senhor sabe, ó Deus, a nossa real situação espiritual. E o que te imploramos, ó Deus, ó Pai Santo, aqueles que estão aqui, que ainda estão mortos nos seus delitos e pecados, queira regenerá-los, queira fazer com que nasçam de novo, aquele nascimento do alto, realizado pelo teu Santo Espírito. Ó Deus, faz isto, para que todos nós estejamos no teu reino, usufruindo as bênçãos desse reino, e quando Cristo voltar, a plenitude desse reino maravilhoso. Nós oramos agradecidos, e isso te pedimos, no nome de Cristo Jesus, o nosso bendito Salvador. Amém.